Mas sabe o que que é? Eu fico pensando assim, eu fiz essa pergunta, realmente existiu o Holocausto? Lógico que existiu, mas porque, os não sei se tu pode falar sem cair a internet aqui, mas os nazis, né, eles registravam tudo. Existe um porquê eles registravam foto, colocavam na caderneta, ou seja, eles tinham tudo um registro muito bem elaborado, né, para quem estava fazendo o genocídio. O que que você existe um porquê disso? Existe hoje na Europa um arquivo, chama-se Arquivo Arousin. E lá, ele foi criado ainda no final dos anos 40 para servir como ponte para sobreviventes encontrarem familiares. Então ele cadastrava documentações e ali você conseguia encontrar um irmão, um parente e tudo mais. E muitos anos depois ele foi transformado num arquivo e é um dos maiores arquivos sobre documentação de guetos, principalmente de campos de concentração. Está tudo registrado. Ah, o que não está registrado foi destruído pelos próprios nazistas no finalzinho da guerra, na iminência da derrota, eles começaram a destruir. Auschwitz aconteceu isso. Sim, é. Auschwitz inteiro é praticamente um sítio reconstruído. Eles jogaram no chão e o que existe lá hoje, a maior parte, foi reconstruído com o que tinha lá. Então, antes da liberação de Auschwitz, foram alguns meses de fogueiras em céu aberto. Eles começaram a jogar documentos e tudo mais. Por exemplo, eu sei sobre a passagem de uma das minhas avós em Auschwitz, por causa dos arquivos Aroussen, porque, sim, por causa dos depoimentos dela, porque ela contava e tudo mais, mas em termos documentais, por causa dos arquivos Aroussen, porque depois ela foi para outros campos. E nessa documentação dos outros campos consta de onde ela veio. Então ela tinha passado por Auschwitz. Ela chegou a Bergen-Belsen, que é onde chegou a Anne Frank, mais ou menos na mesma época. Uhum. E na documentação de Bergen-Belsen consta que ela passou em Ela tinha mais ou menos a Auschwitz. idade da Anne Frank? Mais ou Não. menos a mesma idade. É. É um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho. Ah, e eu consegui encontrar um único registro, aí sim, de Auschwitz, da minha avó lá. Não era um documento de outro campo dizendo que ela tinha passado em Auschwitz, que era uma lista de prisioneiras que iam passar pelo banho de desinfecção, aí sim, um banho, literalmente, para poder serem mandadas para trabalho forçado. Né? Então, enfim, os alemães, por uma questão cultural de organização do genocídio, tudo aquilo foi documentado. Isso quer dizer que as grandes chacinas, as matanças que aconteciam no leste europeu por fuzilamento, a gente tem muito pouco registro. Sim. Mas para aqueles que foram em guetos, em campos, muito por uma questão cultural alemã de organização e do próprio genocídio em si, todo genocídio é um ato planejado e organizado, existe tudo isso documentado. Você acha que eles tinham a certeza da impunidade para vencer a Não só guerra? tinham a certeza. ah, ah, Se fala muito sobre negacionismo hoje em dia, né, negação do Holocausto, mas normalmente, né, no caso dos genocídios, no caso do Holocausto, é um paradigma disso, é, as negações começam com o genocídio em curso. Existem gravações do Himmler, do alto escalão, dizendo que aquela história nunca seria contada. Esse é um dos motivos, por exemplo, que os documentos começam a ser queimados já no final da guerra e os sobreviventes dos campos que estavam onde o exército soviético estava quase chegando começaram a ser evacuados. Uhum. Por quê? Porque eles não queriam que essa história fosse contada. Antes disso, existiam inclusive ideias e projetos, olha só que maluquice, de se criar, de se estabelecer, Praga era um desses lugares, de estabelecer, por parte dos nazistas, um museu judaico, um museu da vida judaica, para mostrar para as futuras gerações o que era aquela raça desprezível que vivia na Europa naquele momento. Meu Então Deus. eles já previam para as próximas gerações, não certos, a questão não é a impunidade, a questão é a negação. Aham. Negavam e buscaram negar
Claro que esse negacionismo que a gente conhece hoje em dia é um outro fenômeno. Ele nasceu dentro das universidades, nasceu lá na França, se espalhou de uma forma, principalmente nos anos 70, se espalhou por muitos lugares, chegou aqui ao Brasil. Mas essa negação por parte do perpetrador era mais do que uma certeza de impunidade. Era uma questão de formação de uma opinião pública de que nada daquilo tinha Diz que acontecido. tem alguns soldados, que eles, perdendo a guerra, eles não acreditavam que estavam perdendo, né? Tinha Sim, algumas histórias sim, assim, né? sim, sim. Inclusive, tudo tem a ver com a moral da nação, a moral do próprio exército. Para muitos demorou a ficha cair, para muitos não caiu até o final. O cara morreu com a certeza que, nossa, bom, acontece isso ainda hoje, né? Não veio. Qual foi a história assim que você já conversou com vários sobreviventes? Primeiro da família, depois outros sobreviventes também dos Muitos. campos, né? A história que mais te impactou, dá para classificar? Cara, não dá. As histórias, apesar de algumas terem algumas similaridades, cada história ela é muito particular. Isso é uma coisa que a gente fala bastante até dentro do museu. Vocês devem ter ouvido hoje a ideia de que o Holocausto não é uma história de milhões de pessoas, e sim milhões de histórias diferentes, cada uma com um nome, com um sobrenome. Significa que cada um com uma história própria. Tem uma questão que a gente está muito acostumado, né, a ouvir essas histórias, tanto dos sobreviventes, em primeira pessoa, já conversei com muitos, dos próprios filhos. E tem uma coisa que atrapalha um pouco. Eu posso me abrir aqui para vocês. Pode, só para nós. Que é o fato da gente criar uma espécie de uma carapaça, sabe? A gente se acostuma, entre aspas, a ouvir esses relatos do horror. E pra gente que lida com esse tema 24 horas por dia, de uma forma profissional, dentro de uma instituição museal, essa carapaça, ela ajuda em alguns momentos, porque senão a gente não seria difícil desabar depois de cada uma dessas histórias. Mas, por outro lado, a gente perde um pouco da sensibilidade. Eu tenho uma coisa que me pega sempre. Esse não tem carapaça. Uhum. Eu posso ouvir a história mais inacreditável, e são muitas, de como essas pessoas sobreviveram, de como essas pessoas foram resilientes, de certa forma, mas tem uma coisa que me pega sempre. Quando eu vejo o sobrevivente com o neto ou com o bisneto. Netinho, bisnetinho no colo. Isso me pega. Não só por uma questão pessoal, mas por uma questão de memória. Uhum. Então, assim, eu posso ficar 2 horas conversando com um sobrevivente, ele contando o que era tentar sobreviver dentro do gueto, era algo que eu nunca consigo imaginar, nenhum de nós, a gente não estava lá. Mas histórias de perdas, de lutas, de esconderijos, de incertezas, de medo, de morte. 2 horas ali, mas quando no final acaba e vem o bisneto, o netinho, senta no colo, aquilo acaba comigo. Sim. Porque, enfim, a gente... A vida sobreviveu e deu outra vida, que deu outra vida. E essa questão da vida continua. a questão da vida é muito importante para essa memória, né? Por mais que a gente esteja falando sobre morte, sobre um genocídio, a perspectiva da vida é que torna o ensino, a educação sobre o Holocausto, não só mais bonita, mas como mais relevante para todo mundo. Então a gente vai falar sobre resistência, sobre a vida anterior à tragédia, sobre o que essas pessoas fizeram para resistir. A gente vai chegar à conclusão que todo mundo resistiu. Aquele papinho, aquela ideia que existia já há décadas passadas de que foi todo mundo como cordeirinho para o matadouro, isso não faz sentido algum quando a gente entende a resistência, que não é só uma resistência armada. Teve gente que pegou em arma para lutar, mas... A gente viu as fotos lá hoje. Uma minoria que sabia que ia morrer. Lutou por honra, por orgulho, mas a maioria resistiu de outras formas. Então, quando a gente coloca esse óculos da resistência, da vida, da resiliência, do olhar, da perspectiva da vítima, da pessoa que se tornou vítima, tudo faz mais sentido para hoje em dia. E aí entra a questão do netinho, do bisnetinho,
No Colo a gente tem muitos projetos que a gente, enfim, trabalha com as próximas gerações, com os netos, com os bisnetos, fazendo locução. A gente tem um projeto que foi feito com a Universidade de Pernambuco, no ano passado, ano retrasado, que foram animações contando histórias de pessoas que sobreviveram e vieram para o Brasil, e as locuções eram feitas por netos ou bisnetos desses sobreviventes, que no final eles diziam que eram netos ou bisnetos. E é muito legal, tá no YouTube, depois a gente tinha uma pessoa que trabalhava com vocês no museu e também tinha o avô dela. Ela contava a história e era do avô dela, né? A Laura comentou alguma coisa. Tem algumas pessoas que contam histórias de familiares ou de pessoas que são conhecidas, né? A gente está o tempo inteiro tentando buscar essa empatia. A empatia para a educação hoje em dia é o santo grau, né? Todo mundo corre atrás. Porque é muito difícil no nosso mundo hoje você conseguir a atenção e a empatia de um jovem que está com a cabeça em outro lugar, um tema que não é um tema fácil. Então a gente tem algumas ferramentas, algumas metodologias para gerar essa empatia, abrir essa janela e conseguir trabalhar essas questões. E uma delas é aproximar o tema da gente. Então, ao invés de contar histórias enfim, ao invés de falar de números, de milhões de pessoas, a gente vai contando histórias individuais. E se essas histórias estão ligadas ao nosso dia a dia, foi o meu avô, ou é alguém que eu conhecia, ou ela veio para Curitiba, ou ela veio para Ponta Grossa, ou ela veio para São Paulo, ou ela está viva até hoje, isso ajuda a conectar.